mudança, alguém que se referia a Deus, é o Deus dos meus pais. E de repente coisas foram acontecendo. Acontecimentos foram se dando, até ao ponto de este homem se quebrantar e se dirigir a Deus e dizer: é o Deus de Israel. E Israel, para esse momento aqui, não o povo de Israel, o Deus de Israel, o Deus dele, porque o nome dele foi transformado, a vida dele foi salva. Ele deixou de ser Jacó e se tornou Israel. Assim como Abrão se tornou Abraão, e outros homens de Deus tiveram a sua história mudada, o nome mudado, uma marca inapagável deixada na sua vida. Paulo disse de si: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no corpo as marcas de Jesus. Nós trazemos marcas também. Israel trazia marcas. Desde o encontro que ele teve com Deus, Deus deixou uma marca. E essa marca ele percebia em cada passo que dava. Ele se tornou manco. Ele puxava de uma das pernas. E cada passo que ele dava o lembrava do encontro memorável que ele teve com Deus naquela noite cheia de emoções, cheia de sentimentos tão diferentes, tão misturados, algo que ele nunca havia vivido antes. E ele viu a face de Deus e a vida dele foi salva. No capítulo 28, então, de Gênesis, a partir do versículo de número 10, vemos um jovem, o jovem Jacó, fugindo de casa, por ter enganado em acordo com sua mãe, seu pai e seu irmão. Havia sido jurado de morte. E ele precisou fugir. E era um jovem idealista, um jovem cheio de planos, um jovem autoconfiante, mas que estava cheio de medo, cheio de temor por causa do desconhecido. Os seus planos não deram certo como ele havia planejado, mas de repente algo acontece em sua vida pela primeira vez. Uma primeira manifestação de um Deus de quem ele ouvia, através de Abraão, que viveu até quando ele tinha 15 anos de idade, através do seu pai Isaque, um Deus de quem ele havia ouvido, com histórias diversas foram contadas, e de repente eis que esse Deus fala com ele. Capítulo 28, versículo 10, o texto diz: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra, uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu. Agora o Senhor disse para ele: eu sou o Senhor, Jeová, Yahvé, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus fala a Jacó,
Deus prossegue o seu plano, não é uma história que estava começando, é a mesma história, o mesmo discurso que havia sido proferido diante de Abraão, diante de Isaque, e aqui repetido a Jacó, escolhido para portar a semente da mulher, escolhido para ser aquele de quem viria o descendente de Abraão, o filho de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você observe no versículo de número 13, o próprio Senhor, falando a ele, diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Percebam, irmãos, que Deus não diz que era o Deus dele. Porque uma história ainda precisava acontecer. Uma conversão ainda precisava se dar. Assim como o nosso Deus não é o Deus dos nossos filhos. Nós os consagramos ao Senhor, nós os batizamos na infância, com base na promessa de Deus. Mas o nosso Deus precisa se tornar, em um momento da vida, o Deus dos nossos filhos. Não vai valer no juízo final alguém chegar e dizer: olha, Deus, o Senhor foi o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o Deus de minha mãe. Naquele grande dia, Deus, ele será o Deus de pessoas particulares, o Deus de almas, o Deus de histórias. Ele deve ser o nosso Deus. Os nossos filhos precisam de um encontro pessoal com o Senhor, de conversão, e de chegarem ao ponto de dizerem, como Jacó chegou em determinado momento da vida dele, que ele disse: o meu Deus, o meu Deus. Por muito e muito tempo ele orou: o Deus dos meus pais, Deus, o Senhor é o Deus do meu pai Abraão e de meu pai Isaque. A gente vai ver isso aqui passo a passo. Deus precisa se tornar o seu Deus pessoal. No versículo 15 do capítulo 28, o texto diz: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Você está indo, você não sabe o que é que você vai passar, você não sabe o que é que o espera, mas saiba de uma coisa: eu serei com você, eu o acompanharei, o levarei e o trarei de volta, e cumprirei todas essas palavras que eu referi. Vou fazer tudo o que eu disse. Nós percebemos que Jacó, como ainda não conhecia a Deus, disse palavras impensadas. Se nós formos para os versículos 20 e 21, vamos perceber palavras impensadas, dispensáveis. Quando Jacó disse, o texto narra, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista. Gente, ele está falando tudo que Deus já falou. Deus falou que cuidaria dele, Deus falou que o levaria e o traria, e aqui ele quer assumir a direção, ele quer assumir a liderança no acordo ou no tratado, todo atrapalhado, todo errado aqui, de maneira que eu volte em paz. Deus falou: você vai voltar em paz. Só que ele ainda não conhecia a Deus. Então o Senhor será o meu Deus. Jacó precisava ser desarmado do seu eu, precisava ser desarmado do seu eu e dizer: não mais eu, não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Caminhando, eu quero que você vá para o capítulo 29
versículo de número 25. 29, versículo de número 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Ele chegou na Mesopotâmia, se apaixonou por uma jovem, e ali, como não tinha absolutamente nada para oferecer como dote, ele disse para o pai dessa jovem, seu tio Labão: eu o servirei 7 anos por amor à sua filha Raquel. E ali então o trato foi feito, um negócio foi feito, e 7 anos se passaram. Ele já estava lá na Mesopotâmia, 600 quilômetros aproximadamente da sua terra natal. 7 anos se passaram, e o texto diz que passaram com poucos dias, tal tanto que ele amava Raquel. E o tempo se cumpriu, ele disse: olha, chegou a hora, sogro, chegou a hora. Eu quero a minha esposa. E a gente então vê no versículo 25, ao amanhecer, viu que era Lia. Houve a festa das bodas, o momento de alegria, de celebração, e ali, depois das festas, depois do vinho, ele foi para a sua tenda, e Lia foi dada em lugar de Raquel. Ele não estava em condição de distinguir uma da outra. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste. O enganador sendo enganado, o selvagem sendo domado, amansado. Deus começou, na verdade, já estava tratando, mas prosseguindo aqui, um golpe mais forte naquele que precisava ser quebrantado. Jacó enganado. Irmãos, Deus não nos preserva de colher os frutos que plantamos. O pecado nunca é a melhor alternativa. O Senhor perdoa o pecado, a transgressão, a iniquidade, mas não inocenta o culpado. Nós colhemos resultados dos nossos pecados. Muitas vezes o arrependimento até diminui essa safra, faz com que a colheita não seja tão abundante quanto poderia ser, mas nós colhemos os resultados daquilo que plantamos. E Deus começou a mostrar a Jacó e começou a tratar dele através desta própria visitação, dessa própria forma de mostrar que o mal gera mal. Quando nós vamos para o versículo de número 27, nós vemos palavras de Labão: decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Labão não deu oportunidade para diálogo. E o que é que Jacó falaria? Jacó estava apaixonado, 7 anos se passaram como poucos dias por causa do tanto que ele amava Raquel. E de repente ele se vê enganado ali na sua câmara nupcial, Lia. Aí Labão vai e conta uma história ali, fala do costume da terra, mas isso ele não falou quando do trato. Ele o enganou Jacó. Então diz: olha, faz o seguinte, Jacó, passada a semana desta, eu te dou a outra também, por mais 7 anos que você me servirá. Pronto, negócio feito. O que é que ele falaria? Não tinha o que falar. Ele estava aprendendo a deixar de se colocar, de impor o eu, de impor sua vontade. Qualquer coisa que ele falasse
poderia complicar o futuro dele com Raquel. Por ora, ele precisava ficar calado. O selvagem estava sendo domado, estava sendo amansado. O eu estava sendo quebrado. Quando nós chegamos no capítulo de número 30, versículo 1, só quero destacar algo que vai chegar lá na frente, nós vamos ver algo nesse sentido, lidando com Raquel também, acontecendo com Raquel. No capítulo 30, versículo 1, o texto diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Aquela história toda, né, que o pastor Vitor compartilhou na semana passada, dos filhos, ali Lia, e das concubinas, né, das servas, né, aliás, de Jacó, Bila, Zilpa, enfim, Raquel, estéril, dá-me filhos, senão morrerei. Para ela era o que mais importava, para ela era aquilo que a motivava, aquilo que a movia, era aquilo que estava no seu coração. Só guarde por hora, devemos ter cuidado com nossas palavras, com o lugar onde colocamos nosso coração. O coração dela estava nos filhos. A boca fala do que está cheio o coração. Ela disse: olha, se não tiver filhos, eu prefiro morrer. Se não tiver filhos, eu prefiro morrer. Prosseguindo o texto, no capítulo 30, versículos 25 e 26, o texto diz: tendo Raquel dado à luz a José, ela teve um filho, José nasceu. Disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra, dá-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei. Fiz o que foi tratado, o que foi combinado unilateralmente, né, num segundo momento, mas eu fiz o que foi combinado, o que foi tratado. Agora eu quero voltar para o meu lugar, para a minha terra, dar-me os filhos, as mulheres. Eu partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Depois de 14 anos, 11 filhos e uma filha. O homem que chegou sozinho, agora era uma grande família. 14 anos se passaram, 11 filhos, uma filha, 2 mulheres, 2 servas, além, né, de outros acréscimos desse tempo, embora ele ainda fosse uma pessoa sem bens, né, com poucos bens neste momento, mas pela primeira vez ele fala de voltar, 14 anos depois. Em 14 anos muita coisa pode acontecer, não é, irmãos? Muita coisa pode acontecer. Quando nós pegamos, por exemplo, o ensino fundamental são 9 anos, não é? Tem do 1º ao 9º ano aqui no nosso estado. Depois tem o ensino médio, mais 3 anos. Então, 9 com 3, 12, né? 12 anos. A formação aí dos nossos filhos, que a gente acha que passa assim, que não vai acabar, né? E passa depois tão rápido quando termina, né? Mas, quando começa, parece que é longo, né? Longo. Esse ano, Israel vai para a sua segunda formatura, já formou o ensino infantil, né? Lá no maternal, 1º, 2º períodos, já teve a formatura, agora vai ter a formatura do 5º ano, segunda formatura, a gente fala, até o 9º vai demorar. Aí depois tem o ensino médio, 12 anos. Só para a gente assim fazer uma relação, em 14 anos muita coisa acontece, não acontece? Então, 14 anos, ele estava passando pela escola de Deus. Jacó estava passando pela escola de Deus. Ele diz, olha, eu quero voltar. Aí a gente vê algo interessante, irmãos, no versículo 27. Olha que interessante no versículo 27.
Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti? Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor. Olha o testemunho de alguém que conviveu com ele. Que eu ache graça diante de você, que eu ache mercê, que eu ache favor diante de você. Fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Eu tenho sido abençoado nesse tempo que você está comigo. A presença de alguém que está com Deus abençoa aqueles que estão ao redor. Deus estava com Jacó, embora ele ainda precisasse de conversão, mas a presença de Deus estava ali, e estava fazendo diferença. Irmãos, guarde isso no coração. A sua presença como servo de Deus faz diferença no lugar onde você está. Na escola, no trabalho, na vizinhança. A presença de Deus na vida de um servo dele é notória. Os outros vêm. E Labão testemunha depois de 14 anos. Eu tenho visto que Deus me abençoou por amor de ti. A sua turma de trabalho, aquele turno, às vezes, com aquelas pessoas difíceis ali. Às vezes, alguma pessoa difícil de lidar, ou um subordinado, ou um chefe. Mas você está ali. E Deus quer abençoar aquele lugar através da sua vida. Labão testemunha. A partir do versículo 28, o texto vai nos dizer o seguinte, que Labão propõe um acordo. Fixa o teu salário que eu te pagarei. Fixa o teu salário que eu te pagarei. Irmãos, e Jacó então vai e fixa o salário. E o que é que Labão faz depois de fixado o salário? O que é que ele faz de novo com Jacó? O engana mais uma vez. O engana mais uma vez. Jacó falou: olha, eu vou separar aqui alguns do rebanho para serem meus e tal. E alguns, aí colocou lá as características, né? Aí foi Labão rapidinho, antes de Jacó mexer no rebanho, tirou aqueles que Jacó separaria, passou para a mão dos filhos, colocou aí num prazo de dias de diferença de rebanhos. E quando Jacó foi procurar, não estava nada lá mais. Não tinha nenhum daqueles que ele pegaria para salário. Mas tudo bem, a vida prossegue. E por que irmãos, que Jacó fixou o salário da forma que fixou? Eu gostaria que a gente adiantasse aqui, fôssemos para o capítulo 31. Capítulo 31, a partir do versículo 10. Veja que Deus estava à frente de tudo, superintendendo a vida de Jacó, sabendo que ele precisava de tratamento sim, mas cuidando dele. A partir do versículo 10 do capítulo 31, o texto diz: pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. Versículo 11, como é que começa? E o anjo de Deus me disse em sonho. Irmãos, Deus revelou a Jacó algo que aconteceria. Deus estava cuidando dele, como prometeu no capítulo 28. Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque eu vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu vejo tudo que Labão te está fazendo. Então, por que quando Jacó fixou o salário, ele fixou como fixou? Porque Deus o orientou. Deus o mostrou. Olha, Jacó, é o seguinte, as crias serão assim. Porque Deus mostrou para ele que seria. Ele fixou.
Labão agiu com oportunismo, com velhacaria, mas não resolveu, porque os rebanhos continuariam procriando. E como diz um ditado popular, né? Mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. Tem um versículo bíblico que é mais ou menos assim, quando um rei aluga um exército e Deus fala, olha, você vai para a guerra, mas não vai com esse exército que você alugou. E ele fala, não, mas eu já paguei, eu paguei antecipadamente, mais Deus tem para dar. Não se importe com prejuízo, mais Deus tem para dar. Então vamos prosseguindo. No capítulo 30, versículos 37 a 43, vemos que Jacó continuou agindo conforme sua natureza. Deus já havia dito que faria, porém Jacó continuou tentando agir de forma enganadora, tentando exercer influência pré-natal sobre os rebanhos. Não precisava disso. Não precisava disso, assim como não precisava do voto dele no capítulo 28. Mas ele continuou agindo como Jacó. Ele continuou agindo como Jacó. Chegamos no capítulo 31. Capítulo 31, versículo de número 3. Olha que interessante. Num primeiro momento, Jacó tomou a iniciativa de ir embora. Não era hora ainda. Deus ainda não havia completado a obra. Jacó estava pobre. Deus queria fazê-lo voltar próspero. Mas não simplesmente, não apenas, isso era o secundário. Jacó precisava conhecer o Senhor. Algumas coisas precisavam acontecer. 14 anos haviam se passado, mas 6 anos precisavam se passar para o tratamento de Deus prosseguir e Deus chegar ao ponto que ele queria. Capítulo 31, versículo 3, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó está na hora. Agora é hora de voltar. Torna a terra de teus pais, a tua parentela, eu serei contigo. Veja o versículo de número 5 do mesmo capítulo 31. Agora são palavras de Jacó. Jacó, em obediência a Deus, ele manda vir Raquel e Lia ao campo para junto do rebanho e lhes disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém, o que é que ele diz? O Deus de meu pai. Ele não diz o meu Deus, o Deus de meu pai. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Até reconhece que estava com ele, o abençoava, estava do lado dele, mas ainda era o Deus do pai dele. Ainda era o Deus do pai dele. Ele ainda não tinha aquela segurança ou aquela liberdade. Eu fico pensando, o que é que prendia Jacó de ele se render totalmente? Ele ainda não se entregava totalmente. É o Deus de meu pai. É o Deus de meu pai. Tem me abençoado, tem estado comigo. Mas é o Deus de meu pai. Versículo de número 7, a gente percebe um Jacó, assim como no versículo 5, né, que estava já reconhecendo Deus, reconhecendo as bênçãos de Deus. No versículo 7, mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. A ideia de 10 vezes aqui é tudo que ele podia fazer para atrapalhar, ele tentou. O número 10, ele fez de tudo que ele podia e continua fazendo. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Eu tenho visto a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu tenho reconhecido. A gente já percebe algumas mudanças, não é, irmãos? A gente já percebe um homem entendendo gratidão.
reconhecimento. Um homem que estava olhando para trás, 20 anos se passaram. 20 anos. Realmente. O que Deus falou lá em Betel, naquela revelação, tem se cumprido durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo. Veja o versículo de número 9. O versículo de número 9 do capítulo 31. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e mo deu a mim. Gente, olha o que Jacó fala. Não foi a sua artimanha, não foi lá aquela obra esquisita que ele fez de descascar os caules, botar diante dos animais em acasalamento. Não foi as artimanhas de Jacó, as espertezas de Jacó. Jacó reconhece aqui plenamente: Deus tomou o gado de vosso pai e mo deu a mim. Deus fez isso, Deus agiu. E eu creio, irmãos, que Deus de forma tal fez com que aqueles rebanhos naqueles 6 anos, frutificassem de uma maneira exponencial. Porque o texto fala que Jacó se tornou muito rico em 6 anos. Deus colocou a bênção dele lá na multiplicação. Deus faz isso quando Ele quer abençoar. Deus faz isso. E Jacó reconhece: não foi nada do que eu fiz, foi o Deus. Aqui ele diz apenas Deus, Deus tomou o gado de vosso pai e mo deu a mim. Versículo de número 12. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, são picados, malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Nós já destacamos esse texto, eu quero ressaltar um ponto aqui agora. Eu vejo, Deus vê. Como servos dele, podemos estar descansados, entendendo que Deus vê. Nada acontece com o servo de Deus que passe despercebido do Senhor. Deus vê. Eu vejo. Deus viu a aflição do povo de Israel no Egito um pouco adiante. Eu vejo a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor. Deus vê, Deus ouve. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel. Capítulo 31, versículo 13. Eu sou o Deus de Betel. Deus sempre volta àquele primeiro ponto de revelação. Onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, lembro o que você falou, lembro o que eu falei. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. 600 quilômetros de jornada. E ele voltaria. E ele poderia se considerar seguro. Não há lugar mais seguro do que a vontade de Deus. Não há circunstância mais segura do que a vontade de Deus. Se Deus orientou, se é a palavra que diz, se é a obediência a Deus, você pode se sentir seguro. Você pode se sentir seguro. Agora nada impediria, porque Deus orientou e as coisas aconteceriam. Versículo de número 24 do capítulo 31. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: o que é que Deus disse a Labão? Não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Gente, o que é que passava pela cabeça desse homem, Labão? Não era um homem com escrúpulos. Ele enganou, as filhas se consideraram como que simplesmente objeto de negócio. O nosso pai nos vendeu como uma mercadoria.
Elas não viram amor por parte de Labão para com elas, ele nos vendeu como mercadoria. Era um homem inescrupuloso. Veja como que Deus cuida das coisas. Quem é que pode colocar temor no coração de um homem que não tem escrúpulos, um homem desonesto, um homem injusto? É o pavor de Deus, não é? E Deus falou o seguinte: olha, Jacó foi embora, você fica na sua, você se segura, você não vai ameaçar Jacó, você não vai fazer nada com ele. Irmãos, Deus sabe fazer uma boa ameaça, Deus sabe apavorar bem alguém. Eu já contei uma história aqui, irmãos, eu quero só recapitular, contar aqui como uma ilustração. Quando eu era pastor em Marcela, o irmão lá da igreja de Marcela tinha um posto de gasolina. E havia em Lafayette, a cidade onde eu morava, alguém, um caminhoneiro que abastecia no posto de gasolina desse senhor e estava devendo muito dinheiro a ele. Estava abastecendo, fiado, e não pagava. E esse senhor falou um dia comigo, falou: ô pastor, eu liguei para o fulano de tal, ele falou que vai me pagar, só poder ir na casa dele para pegar o dinheiro para mim? Aí eu falei, vou, na simplicidade, né, falei, vou. Aí eu estava na casa da minha mãe e disse assim, na ocasião eu morava lá com a minha mãe, né? Aí eu vou lá na casa de uma pessoa, o irmão lá pediu para eu pegar o dinheiro, me passou o endereço, eu vou lá para pegar o dinheiro. Morava no bairro da minha mãe mesmo, mas bem abaixo, bem longe, assim, dentro do bairro, um bairro muito grande. Aí a minha mãe, não vai sozinho não, porque você não conhece essa pessoa, não sabe o que essa pessoa vai falar com você, não vai sozinho não. Aí aconteceu de estar nessa ocasião, um dos meus irmãos lá na casa da minha mãe, estava um dia frio, e estava com um blusão de couro, sabe aquelas blusas grandes assim, maiores, né, grandes mesmo, um blusão de couro, aquele dia frio, e meu irmão igual um guarda-roupa, forte, sabe, professor de educação física, na época ele estava bem assim, malhado e tal. A minha mãe, não vai sozinho não, Isaías. Ô Felipe, vai com seu irmão. Vamos lá, irmão. Então vamos, né? Então vamos. Aí a gente foi, eu cheguei e bati na porta do homem, o meu irmão ficou do outro lado da rua. Aí me apresentei aqui, eu sou o pastor Isaías, o fulano de tal te falou a respeito de mim, eu vim aqui buscar um dinheiro. Hã? Buscar dinheiro? Aí ele olhou para mim assim, no começo meio assustado, meio indisposto. Olha o que ele falou. Viu lá no outro lado da rua meu irmão. Ele lá está contigo? Eu falei, tá, ele está comigo. Espera aí que eu vou pegar. Foi lá, pegou o dinheiro, me deu o dinheiro, eu fui embora com o dinheiro. Assim, eu não quis fazer pressão, né? Foi ideia da minha mãe ali. Mas a pressão foi feita. A pressão foi feita. Irmãos, o Deus, né, de noite foi a Labão, o arameu em sonhos. Não sei que sonho foi esse, né, como é que Deus revelou. Mas Deus falou, olha, não fales a Jacó nem bem nem mal. Pronto. Labão ficou pianinho, né, ficou assim, tranquilinho. Versículo 29. Do capítulo 31. Aí Labão chegou, e olha o que Labão falou. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Há poder em minhas mãos para fazer mal. Mas, o que é que Labão falou? Não fales a Jacó nem bem nem mal. Olha, eu tenho poder, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite
né? E eu não vou fazer nada, eu não vou me levantar contra esse Deus, né? Porque foi assim, uma palavra bendita, e Deus sabe fazer ameaças. Irmãos, mas algo que eu quero chamar a atenção aqui no versículo 29, por que é que Labão falou como falou? Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite. Por que é que Labão falou assim com Jacó? O Deus de vosso pai. O que os irmãos acham? Será que Labão ouviu muitas vezes Jacó falar com ele, o Deus de meus pais? Será que Labão sempre ouvia Jacó falar assim, e não, o meu Deus? Olha, o Deus de vosso pai me falou. Interessante que, eu olhando para esse texto, eu fiquei pensando, poxa vida, até o Labão aqui, o sogro, percebia que Deus era o Deus dos pais de Jacó, mas não era o Deus de Jacó. Jacó sempre se referia a Deus como Deus dos pais. Então, o Deus do vosso pai, o Deus que você fala que é o Deus dos seus pais. Deus precisava se tornar o Deus de Jacó. Deus precisava se tornar o Deus de Jacó. Capítulo 31, versículo 38. Capítulo 31, 38, o texto diz, agora um diálogo, né? Jacó ganhou um pouquinho de asas quando viu que Deus estava cuidando das coisas. Jacó tomou iniciativa ou teve coragem para falar. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Aqui ele começa a fazer uma apologia, ele começa a se defender. Olha, vamos pensar nesses 20 anos nos quais estivemos juntos. 20 anos, eu cuidei, eu fiz o que precisava ser feito. Versículo de número 41, 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, 10 vezes me mudaste o salário. Versículo 42, se não fora o Deus de quem? De meu pai. Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque. Será que Jacó aqui, falando o temor de Isaque, estava se referindo também ao temor que estava no coração de Labão pela revelação de Deus? Não toque em Jacó, não diga a ele nem bem nem mal. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Aqui Jacó faz o desabafo e ele reconhece com gratidão aquilo que Deus estava fazendo por ele. É o Deus de Abraão, temor de Isaque, sempre Deus de outros. Sempre Deus de outros, não meu. Por quê? Por quê? E quando nós chegamos, irmãos, no final, no versículo 51, capítulo 31, disse mais Labão a Jacó, eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. E versículo 53, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, de Tera, julgue entre nós, e jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. Mais uma vez, aqui Jacó se refere a Deus como Deus de seu pai, Moisés ressalta isso. Ali houve um acordo, houve um pacto entre eles,
nós não vamos fazer mal um ao outro, você não vai passar este montão para lá, e nem eu vou passá-lo para cá, para mal. Nós vamos respeitar um ao outro. Você vai cuidar das minhas filhas, dos meus netos. Você não vai tomar outras mulheres. Eles fizeram um acordo ali. E então Jacó prossegue. Irmãos, aqui, esse rápido, não tão rápido assim, né, mas fizemos esta recapitulação porque eu precisava ressaltar essa questão do andar de Jacó com Deus, mostrando que, embora ele reconhecesse as bênçãos de Deus, ele ainda precisava ter Deus como seu Deus. Chegamos ao capítulo 32 e vamos passar rapidamente pelo texto, versículo 1. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Jacó prosseguiu. Deus deu segurança para Jacó através de anjos. Jacó estava ficando um homem experimentado. Ele estava ficando alguém experimentado em conhecer acerca de Deus. Aos poucos, Deus enviou anjos para que dessem segurança da parte dele a Jacó. Versículo de número 4, vemos aí um Jacó humilde. Capítulo 32, Jacó manda mensageiros para se apresentarem a Esaú. Eles estavam na caminhada, estavam seguindo, os 600 quilômetros estavam sendo vencidos, e esses mensageiros têm a seguinte instrução: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó. Percebo, irmãos, que ainda que seja por diplomacia, não é aquele Jacó soberbo, não é aquele Jacó impositor, ainda que seja por diplomacia. Jacó se manifesta e diz assim: olha, fala para Esaú que o teu servo Jacó manda dizer ao senhor Esaú: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Aí vem o versículo de número 6, e no versículo de número 6 nós lemos: voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão, Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo. E qual que é o final, irmãos? E 400 homens com ele. Aí Jacó suou frio. Jacó ficou temeroso aqui. Espera aí, que Esaú esteja vindo para se encontrar comigo, tudo bem, mas e esses 400? E esses 400? Versículo de número 7. Então Jacó teve medo e se perturbou. Jacó teve medo e se perturbou. Jacó ficou apreensivo. As coisas parecem que não estão boas para mim. Irmãos, rapidamente Jacó se esqueceu da palavra de Deus, que ele estava voltando porque Deus tinha dito para ele: volta, Jacó, eu vou te guardar. Deus não tinha dito isso para ele? Pode voltar, eu vou te conduzir em paz, eu serei com você. Volta, Jacó, tranquilo. Só que ele ficou perturbado por causa do medo e logo se esqueceu da palavra de Deus. Deixa o texto marcado aí em Gênesis 32. Eu peço a você que vá comigo para o livro dos Salmos, capítulo de número, Salmo 56. Irmãos, ter medo é uma experiência natural do ser humano, não é? Quem é que não tem medo? Todos nós temos medo, não temos? Todos nós temos medo. Há alguns medos lógicos, outros ilógicos.
alguns medos explicáveis, outros inexplicáveis, algumas fobias mais esquisitas. O ser humano tem medo. O medo não é o problema é a perturbação advinda de um medo que se torna maior do que deveria ser. Veja o que o salmista diz no Salmo 56. Salmo 56, versículo 3: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Versículo 4: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me poderá fazer um mortal? Veja só a colocação do salmista Davi, um homem que temia profundamente a Deus, mais do que todas as coisas. Ele era um homem que experimentava o medo é uma experiência geral da humanidade, é um universal humano. Em me vindo o temor, e o temor me vem. O temor chega mais cedo ou mais tarde, quando eu menos espero, vem o temor. E com o temor, o suor frio, a taquicardia, o desajuste. Mas ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Aí ele fala de algo interessante no versículo 4, em Deus, cuja palavra eu exalto. O versículo 4, cuja palavra eu exalto. A palavra de Deus já havia sido dita para Jacó, ele poderia exaltar esta palavra. Ele poderia exaltar essa palavra, dizer: olha, Deus disse para eu voltar. O que é que são 400 homens? Ainda que um exército se acampe contra mim, Davi disse no Salmo 27, ainda assim terei confiança. Não se atemorizará o meu coração, ainda que estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. O que são 400 homens? O que são 400 homens? Só que Jacó precisava conhecer mais a Deus como seu Deus. Ele se perturbou, se esqueceu da palavra que Deus havia dito a ele, teve muito medo e começou a agir como Jacó. Não, vamos fazer o seguinte, vamos pensar que minimizar os prejuízos. Vamos dividir o povo, vamos colocar assim, vamos mandar presente, vamos tentar ganhar o coração dele pelo presente, vamos colocar as servas na frente, as mulheres atrás, enfim, ele fez toda uma estratégia para que os prejuízos fossem minimizados. Vamos continuar. Capítulo 32, versículo de número 9. Veja o versículo 9. E orou Jacó. Como que ele orou? Deus, capítulo 32 de Gênesis, versículo 9, vamos lá. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Mais uma vez, irmãos. Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Ele lembra da palavra, ele lembra daquilo que Deus havia lhe dito. Precisava ser aperfeiçoado, mas aqui ele traz a memória. Torna a tua terra, a tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Espera aí, veja que avanço agora. Senso de indignidade. Senso de indignidade é algo que precisa estar presente no verdadeiro arrependimento. Eu não mereço. Eu não mereço. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou Jacó, usurpador, que tem sofrido 20 anos de escola difícil da parte de Deus, para aprender, para ser amansado, domado. Eu sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Eu não tenho o que falar, eu não tenho o que dizer. Com apenas o meu cajado atravessei este Jordão e agora sou 2 bandos. E ele então ora, prossegue a sua oração.
E ele diz a Deus: livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com seus filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, dar-te-ei descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Ele cita a promessa de Deus por causa do medo. Mas ele teme, ele ora, ele precisava confiar mais. Irmãos, às vezes nós sofremos mais do que precisaríamos sofrer. Vocês concordam comigo? Às vezes Deus já deu a sua palavra, a promessa já está nas Escrituras. Deus já disse: meu filho, fique tranquilo, confie em mim. E a promessa nas Escrituras, do Deus que dirige, do Deus que sustenta, do Deus que dá o livramento, do Deus que providencia. E às vezes a gente sofre uma preocupação que não precisaria sofrer. E chega na hora, as coisas se resolvem. A gente fala: graças a Deus, resolvido. Mas sofri à toa. Sofri à toa. É a preocupação, é sofrer previamente, não é? Antecipadamente, o mal que a gente cria na cabeça. E se acontecer? A gente precisa dizer, como salmista no Salmo 56, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e não temerei. Se a palavra dele disse, eu vou descansar nele. Eu vou descansar. Eu vou descansar porque eu confio naquilo que ele diz. Aqui a gente aprende contra a preocupação. A gente aprende a aquietar o coração e saber que o nosso Deus é o provedor, é o que cura, é o que vai lá no nosso inimigo e coloca medo no nosso inimigo. Ó, fica quieto, não levanta contra ele. Deus faz o que a gente não pode fazer, irmãos. O exército de Faraó entrou atrás de Moisés no Mar Vermelho e Deus emperrou as rodas. Agora você fica pensando, quem é que tinha mais estrutura ali? Será que eram os carros de Faraó ou os carros que estavam com Moisés? Gente, Moisés saiu ali, aquele povo despreparado no sentido humano, né? Um povo que viveu 400 anos como escravo ali. Aí sai o exército de Faraó com os carros, tudo preparado. O exército equipado. Deus emperra as rodas dos carros de Faraó. E aquele povo lá, o exército, começa a ter pavor. O que está acontecendo? O que está acontecendo? As mãos dos deuses estão contra nós. Deus faz aquilo que a gente não consegue, não pode, não tem condição de fazer. Deus é Deus. Jacó cria, mas não descansava. Achava que precisava fazer algo. Olha, vamos prosseguir, versículo 13. E tendo passado aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. O presente para aplacar a ira, né? Eu vou dar um presente aqui para Esaú, ver se ele amolece, ver se ele se compadece de mim. Versículo 20. Dizeis assim: eis que teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Está vendo? Eu o aplacarei com o presente. Ele confiava, mas não confiava. Ele tinha palavra, mas não confiava o suficiente. Resumo: quando encontrou com Esaú, daria tudo certo. Não precisava de ter dado presente. Não quer dizer também assim que, bom, ele repartiu ali, Deus deu muito para ele, mas não precisava de dar por causa desse motivo. Podia até dar por bondade: eu quero te dar um presente, meu irmão. Mas ele não precisava ter ficado privado daquele presente que ele destinou a Esaú por causa do medo. Ele não precisava fazer o que fez. Ok, ele separa o povo, eles atravessam um ribeiro chamado Jaboque, e ele volta. E ele fica sozinho.
estando sozinho, alguma coisa acontece ali. Versículo 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Irmãos, aqui é um anjo de Deus, é um texto, de certa forma, de difícil entendimento. A gente não entende muito bem, assim, exatamente o que é lutar, mas a gente tem aqui indícios bíblicos do que pode ser. Jacó levou sua família para o outro lado, quis ficar sozinho. Havia algo a acontecer entre ele e o Deus dos pais dele. Deus o chamou para isso. Deus o comissionou para uma luta. E eles estavam ali, um anjo de Deus, e durante toda uma noite houve uma luta. Jacó suou, Jacó cansou. Veja o versículo de número 25. Vendo este quem? O homem que lutava com Jacó, o anjo de Deus, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Jacó foi tocado na carne, foi ferido. Eu gostaria, irmãos, você deixa o texto aí marcado em Gênesis 32, de levá-lo comigo para Oséias. Oséias capítulo 12. Oséias 12, versículos 2, 3 e 4. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Depois de Daniel, o texto diz: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó. Aqui falando do povo, né? Segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Aí rememora a história de Jacó. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. É o texto que nós estamos, Gênesis 32. No vigor de sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo, representante de Deus, e prevaleceu. Mas como que foi essa luta? Como que ele prevaleceu? Vamos ler juntos a parte final do versículo 4. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Como que Jacó prevaleceu na luta? Chorando e se arrependendo. Chorando e pedindo misericórdia. Como que Jacó prevaleceu? Ele não estufou o peito e disse para o anjo: pode vir. Não foi isso. Ele chorou. Ele se prostrou. O verdadeiro arrependimento que já estava dando sinais, quando ele dizia: olha, eu não sou digno, eu não mereço, quem sou eu para merecer a sua fidelidade? E agora ele chora, ele pede misericórdia, e ele fala: Deus, eu não posso prosseguir, eu não posso ir adiante sem conhecer melhor o Senhor, eu não posso ir adiante sem entender o que o Senhor tem para a minha vida, sem entender o que o Senhor quer para mim, eu não posso ir adiante, Senhor.
Eu quero que você volte, por favor, para Juízes, capítulo 10. Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 10. Nós vamos ler este texto, irmãos, tendo em vista este contexto que nós estamos falando, da batalha de Jacó com Deus. Ele prevaleceu, o que nós lemos em Oséias. Agora, Juízes, capítulo de número 10, versículos 10 a 16, o texto bíblico diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Versículo 13, Deus diz assim para o povo: não os livrarei mais. Versículo 14, ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Versículo 15, mas os filhos de Israel lutaram com Deus. Não está escrito aqui lutaram com Deus não, tá, irmãos? Eu que estou lendo assim, tendo em vista Jacó e Oséias. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado. Faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda desta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão, eles prevaleceram. Já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Irmãos, o prevalecer tem a ver com o se humilhar, o se arrepender. É claro que tudo, irmãos, dentro de um plano global de Deus. Deus tinha um plano para Jacó, Deus tinha um plano para o seu povo em Juízes. Deus tem os seus planos eternos, e dentro desses planos eternos, o arrependimento é algo que nos faz, diante de Deus, orar e alcançar o favor divino. O arrependimento que é dádiva do próprio Deus, o arrependimento para a vida. E Jacó se arrepende, e Jacó se quebranta, e Jacó se humilha, e Jacó ali é quebrantado diante de Deus. É marcado, é tocado na articulação da coxa. Versículo de número 28, versículo 27, perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Eu me chamo Jacó. Esse sou eu, essa é a minha história. O meu nome conta a minha história. O meu nome diz quem eu sou, desde o meu nascimento. E eu tanto tirei vantagem, quanto tive muito prejuízo por ser Jacó. Muito prejuízo, muito sofrimento. Sua história vai mudar, Jacó. Já não te chamará Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Agora você será, Jacó, um príncipe com Deus. Agora o seu relacionamento comigo, Jacó, será diferente. Você não vai ser marcado mais pelo nome que recebeu ao nascer,
mas pelo nome que receberá agora, ao se encontrar comigo. Você está se tornando uma nova criatura, as coisas antigas se farão novas. Versículo 29, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Ao ímpeto de Jacó, aquela ideia de sempre querer mais informação, de querer estar no controle. Me fala, como que é o teu nome? Porque me perguntas pelo meu nome, isso não te interessa, Jacó. Isso não é da sua alçada. Eu é que conheço o seu nome. Você não precisa saber o meu. E o abençoou ali. Ele foi abençoado entendendo que ele não precisava conhecer tudo, não precisava saber tudo, apenas se render. Por graça, não por merecimento. Por confiança, não por controle. Ele precisava apenas se render. Versículo 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Peniel, face de Deus. Eu vi a Deus. A minha vida foi mudada. A minha vida foi transformada. Houve uma conversão. Versículo 31, nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. Um novo dia raiou para Jacó, um novo momento de sua história, e esse momento seria para sempre marcado e manquejava de uma coxa. Ele trazia no seu corpo as marcas desse encontro. Agora ele era uma nova criatura, assim como cada um de nós quando somos encontrados por Deus. E lutamos e prevalecemos, perdendo, quando reconhecemos a nossa indignidade, a nossa necessidade dele, sem mérito, sem controle, sem querer estar à frente. Um novo dia nasce para nós, nós recebemos um novo nome, o nome de cristão, filho de Deus. Vede com que grande amor nos tem amado o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. E nós trazemos marcas na nossa vida. A nossa vida nunca mais é a mesma quando existe um encontro verdadeiro com Deus. Aí Moisés coloca uma nota aqui, ele escrevendo para o povo de Israel, olha gente, é por isso que a gente não come o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. É por isso que a gente não come. Sabe esse costume que a gente tem? Pois é por isso. Nasceu aqui. Irmãos, enfim, a gente passando aqui rapidamente para terminar, capítulo 33, versículos primeiros aqui, levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel, as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, Raquel e José por trás, por últimos, e ele mesmo adiantando se prostrou-se, ele foi adiante, se prostrou à terra 7 vezes, né, um sinal, né, uma atitude de reverência, de respeito, até aproximar-se de seu irmão. Versículo 4, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. 20 anos haviam se passado. Imagina você encontrar o seu irmão, de quem você saiu fugido, brigado, 20 anos depois. O que cada um deve ter pensado do outro ao ver a fisionomia do outro? Reconheceu que era um reconheceu o outro, né? Mas certamente viram o sinal dos tempos, ou os sinais dos tempos, né? Certamente viram o envelhecimento de 20 anos ali um no outro, mas se abraçaram.
O Deus que tratou do coração de Labão, falando, olha, Labão, não toque em Jacó, é o Deus que tratou do coração de Esaú, dando a Esaú perdão a Jacó. Deus tratou do coração de Esaú. Jacó não precisava de ter sofrido tanto, de tantas artimanhas. Deus que o mandou voltar, Deus estava cuidando de tudo. 20 anos depois, nós chegamos no versículo de número 10, Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Esse viu o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, quem sabe Jacó estivesse lembrando de Peniel, e aqui quem sabe, para ele fazendo esse sentido, olha, ao ver o teu rosto, eu me lembrei de tudo que Deus é para mim. Eu me lembrei de tudo que Deus representa para mim. Eu me lembrei de ter visto o rosto de Deus. Eu me lembrei de que Deus cumpriu a sua palavra. Eu me lembrei de Peniel. Porquanto viu o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Prosseguindo o texto, no versículo de número 11, peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E estou com ele até que o aceitou. Versículo de número 14, assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera, ou Seir pelo caminho por onde viera. Versículo de número 20. Antes de ler o versículo de número 20, irmãos, eu só quero ressaltar aqui o versículo de número 14. Passe, meu Senhor, adiante de teu servo, eu seguirei guiando-os pouco a pouco, ao passo do gado que me vai à frente, ao passo dos meninos, até chegar ao meu Senhor em Seir. Jacó falou para Esaú que ia até ele, seguiria devagar e chegaria até o lugar onde Esaú estava. Jacó mentiu, ou Israel. Ele havia se convertido. O processo de santificação estava começando. Muita coisa ia acontecer ainda. A conversão inicia um processo que vai durar a nossa vida inteira, o processo de santificação. E no versículo de número... Jacó não foi para o lugar que ele disse que iria, foi para outro lugar. Não foi para o lugar que ele disse para Esaú que ele iria. No versículo de número 20, é o ponto onde eu quero chegar aqui. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus. O Deus de quem? O Deus de Israel. Agora é meu Deus. Ele cumpriu tudo o que ele falou. Ele foi fiel. Quão indigno eu sou. Sem controle, sem reconhecimento, sem merecimento. Ele é o Deus de Israel. Ele mudou o meu nome, cumpriu sua palavra, ele se fez meu Deus. A vida prosseguiria, irmãos, muita coisa aconteceria. O capítulo 34, a gente não vai lidar com ele especificamente. Só quero ressaltar aqui um ponto. Será que Jacó deveria estar ali, em Siquém? Será que ele deveria estar ali? Eu penso que não, pelo que o capítulo 35 começa nos dizendo. Jacó foi para um lugar chamado Siquém. Ali houve muitos erros por causa dos seus filhos. Os fins não justificam os meios. Por causa da honra de uma mulher, destruíram famílias, fizeram guerra, saquearam. Mas nós não vamos entrar no capítulo 34. E passando rapidamente pelo capítulo 35, no capítulo 35, como eu disse, a conversão, o processo de santificação. Deus disse para Jacó que era para ele ir para determinado lugar, talvez onde ele deveria ter estado, sem ter passado por Siquém. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel, habita ali,
faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Irmãos, aqui, depois da conversão, a santificação seguindo, o justificado deve lutar para adequar sua realidade, sua posição espiritual. Deus chama Jacó para estar em Betel, aqui ele chama a sua família, e era para eles se purificarem, trocarem as vestes. Tudo isso tem a ver com santificação, com consagração a Deus, lançar fora os deuses estranhos, os deuses que Raquel havia roubado de seu pai, enfim, tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que ocupa o lugar do Deus verdadeiro tem que ser tirado da vida do convertido, tem que sair, não deve permanecer. Versículo de número 5, e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguindo os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava, e edificou um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença de Betel, mas não era apenas Betel, agora era El Betel. Eu conheço o Deus de Betel, é mais ou menos essa a ideia. Eu sei quem é o Deus de Betel, ou a casa de Deus, é a casa do Deus que é o meu Deus. O texto vai mostrar para a gente os cuidados de Deus, Deus agindo, Deus abençoando, colocando medo no coração dos siquemitas para que eles não perseguissem a família de Jacó por causa dos erros do capítulo de número 34. Nos versículos 9 a 15, eu não vou ler por causa do tempo, irmãos, mas aqui a confirmação das promessas pactuais, a confirmação da aliança, muito importante, Deus renovando, só o versículo 10, por exemplo, o teu nome é Jacó, já não te chamará Jacó, porém Israel será o teu nome, e lhe chamou Israel, Deus o abençoando, Deus ali mostrando, confirmando a mudança de nome, confirmando a conversão, confirmando o pacto a Jacó. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Versículo 2, a terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti, a tua descendência. Enfim, aqui o Deus vai confirmando o pacto. Versículos 16 a 21, morte de Raquel, morreu tendo um filho. Vocês se lembram que ela disse, dá-me filho, senão morrerei. Ela morreu tendo um filho. Ela teve José, e agora no seu segundo filho ela morreu. É para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Não tem tempo da gente entrar em detalhes, e eu finalizo, irmãos, no versículo de número 22, do capítulo 35, o texto fala de Rúben se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube, eram 12 os filhos de Israel. Rúben, o primogênito, se deitou com a concubina. Simeão e Levi usaram de artimanha, foram traiçoeiros com os siquemitas, e agora no lugar do primogênito estava o quarto, o filho. Rúben, Simeão, Levi, Judá, de onde veio o Senhor Jesus Cristo. E nos versículos 23 a 29, a descendência de Jacó e a morte de Isaque. Isaque ainda demorou muito para morrer, assim, desde a fuga de Jacó, né? Ele viveu durante a fuga, ele viveu com o retorno, e Jacó pôde, juntamente com Esaú, sepultar o seu pai Isaque.
e finalizamos o texto. E nesse texto nós ressaltamos reconciliação com Deus e com o irmão. Reconciliação com Deus. Quando somos reconciliados com Deus, nós também somos reconciliados com os irmãos. Aquilo que Deus faz conosco na vertical, nós devemos manifestar na horizontal. A conversão muda o nosso estado diante de Deus e muda a nossa relação com as pessoas. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Irmãos, vamos orar. Eu quero que você reflita sobre a sua vida. Se você pode dizer, diga com alegria. Se você não pode dizer, quem sabe Deus queira que hoje seja Peniel para você. Se você pode dizer, diga com alegria, Senhor Deus, meu Deus, meu Deus. E agradeça a Deus por ter mudado sua vida. Se não pode dizer, fale para Deus, Senhor Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero tê-lo como meu Deus pessoal e chamá-lo de meu, o Deus de quem eu sou, a quem eu sirvo, de quem eu vim e para quem voltarei. Eu quero ter um relacionamento pessoal, eu quero ter a vida mudada, o nome transformado, a história totalmente outra. Eu quero passar pela conversão, seguir o processo da santificação. Eu quero viver na presença do Senhor. Senhor Deus, meu Deus, que privilégio podermos dizer assim. Deus trata de nós, cada um de nós tem a sua história. Jacó teve a sua, a dele é uma, a nossa é particular. Deus trata de você, meu irmão. Nenhum evento da sua vida, nenhum episódio da sua história é sem propósito. Deus está tratando, Deus está agindo, está forjando em você a imagem do seu filho, está fazendo de você um servo e fazendo dele o seu Deus. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos reconcilia com o Senhor. Tudo provém do Senhor, que nos reconciliou consigo mesmo. Obrigado porque o Senhor chamou Jacó para aquela luta, e ele sozinho lutou com o Senhor. E o Senhor concedeu a ele o arrependimento para a vida, e arrependido, ele venceu, ele prevaleceu. A vida dele foi marcada, o nome dele foi mudado, a história dele se tornou outra. Senhor, abençoa cada um de nós aqui presentes. Queremos, ó Deus, que a nossa história nos leve para mais perto do Senhor. Obrigado por tantos quantos podem orar nesta manhã e dizer, Senhor Deus, meu Deus. E abençoe aqueles que ainda não oram assim. Ó Senhor, que haja uma conversão, uma mudança de vida, que o Senhor os convoque para uma luta, Pai. A luta na qual vencemos perdendo, a luta na qual prevalecemos nos humilhando, a luta na qual, ó Deus, nós recebemos o mérito de outro alguém, alguém que lutou com mérito e venceu toda sorte de adversário e nos confia a sua vitória, o Senhor Jesus Cristo.
Abençoa cada irmão, Senhor. E ajuda-nos, olhando para a história de Jacó, aprendermos, ó Deus, a viver a nossa própria história, nos aproximando do Senhor, evitando o pecado, porque o pecado sempre deixa consequências negativas, aprendendo a confiar, ó Deus, deixando de lado as preocupações que muitas vezes nos atormentam sem necessidade. Ó Senhor, que possamos ver com alegria a nossa presença, abençoando outras pessoas, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o Senhor, lhe agradecemos e pedimos que o Senhor continue conosco no decurso deste dia, Pai. Que seja um dia vivido para o teu louvor, para a tua glória. E muito obrigado por poder nos dirigir ao Senhor e dizer: Senhor Deus, meu Deus. Amém.